Renovo o meu boa noite a todos. Quem me conhece sabe que eu adoro contar uma história. Então, hoje eu vou contar algumas histórias que Jesus contou. Nós vamos hoje falar sobre a parábola do filho pródigo. Parábola é uma pequena narrativa que usa de alegorias e simbolismos, onde cada elemento da história tem um significado. Foi uma técnica muito usada por Jesus. Segundo estudiosos, Jesus teria contado em torno de 40 parábolas durante a sua vida pública. E as parábolas contadas por Jesus eram histórias com elementos comuns da cultura daquela época. E tinham como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. É importante dizer que Jesus não saía de casa com as parábolas prontas, elaboradas. Elas eram contadas em função das circunstâncias e das situações criadas pelas pessoas que estavam à sua volta. Jesus usou esse método para responder perguntas e comentários que eram dirigidos a ele. Lucas narra, no capítulo 15 do seu evangelho, 3 parábolas que Jesus teria contado em resposta aos fariseus, sacerdotes e escribas. E todo o texto tem um contexto. Então, vamos ver o contexto para entender melhor o sentido dessas palavras contadas por Jesus. Os fariseus eram criaturas extremamente rigorosas no cumprimento das leis, profundos conhecedores da Torá, mas que eles possuíam uma moralidade bem baixa. Eles se sentiam profundamente incomodados com Jesus, pelo fato de Jesus acolher e sentar para comer, inclusive, com pessoas ditas de má vida, com os publicanos, as prostitutas, os doentes, paralíticos. E os publicanos eram os judeus que cobravam os impostos dos próprios judeus. Eles cobravam os impostos e entregavam para os romanos, que era o povo invasor. Então, eles eram rejeitados, porque o povo os viam como traidores e como oportunistas também, porque eles exploravam seus próprios irmãos. E os pecadores não eram somente aqueles que tinham uma conduta criminosa. A questão é que existiam tantas regras e o fato de uma pessoa não cumprir uma única regra tornava-a pecadora. Por exemplo, uma mulher que quisesse estudar junto com os homens, ela era tida como uma mulher de má vida, portanto, ela era uma pecadora, sujeita à punição, apedrejamento e tal. Então, se Jesus se dizia o Salvador, o Messias, o Libertador, como podia ele conviver com esse tipo de gente? Então, Lucas narra em seu evangelho que os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este, Jesus, não, acolhe pecadores e come com eles. Foi então que Jesus contou 3 parábolas em resposta a eles. Disse então Jesus: qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas,
Não deixe as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la. Encontrando-a, alegre, a coloca sobre os seus ombros e, após dirigir-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, desse modo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. E em seguida, ele conta a segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida. Então, lá na ovelha, ele disse: qual homem? E aqui na dracma ele pergunta: qual mulher que, tendo 10 dracmas, que dracma era a moeda grega, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até que a encontre. E ao encontrá-la, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Eu vos digo que, desse modo, há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E em seguida, ele narra a parábola do filho pródigo. E o evangelista Lucas foi o único que narrou essa parábola. Ela não está nos outros evangelhos, somente no evangelho de Lucas. E talvez seja essa a parábola mais conhecida de Jesus. E os estudiosos dos textos bíblicos dizem que o nome dessa parábola está errado, que deveria ser ou a parábola dos 2 filhos, porque na verdade Jesus vai contar a história de 2 filhos e não de um só, ou então que ela deveria chamar-se a parábola do pai pródigo. Pródigo em amor, né? Então vamos ver a parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu o recurso entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante. E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faze a mim como um de seus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu. Compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Disse o pai para seus servos: trazei a principal estola e vestiu. Dai um anel para sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado,
sacrificai-o e nos deleitemos comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, e agora vem a história do filho mais velho, né? Estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informa-se o que seria isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, ele disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento seu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Bem, nos deleitarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Jesus de Nazaré é o maior psicoterapeuta de todos os tempos. Ao utilizar-se da simbologia daquela época, desses dois filhos, ele transmitiu ensinamentos e propostas de renovação que serviram e servirão para a humanidade em todos os tempos. Voltando à época de Jesus, era inconcebível, inclusive passível de punição, um filho pedir a parte de sua herança com seu pai ainda em vida. Era o mesmo que dizer que queria ver o pai morto. O pai, porém, respeitando o livre-arbítrio do seu filho, atendeu o pedido. O filho mais moço desejava viver longe, distante da família, até acabar com tudo, vivendo sem regras, sem moral, sem limites. E eu acho que isso só acontecia naquele tempo. Hoje em dia, essas coisas não acontecem nas nossas famílias, não é mesmo? Acontece que o dinheiro dele acabou. Os amigos sumiram. E o país para onde ele foi viver foi atingido por uma grande crise. E ele estava passando fome. Restando a ele a única oferta de trabalho: cuidar de porcos. Dá para imaginar o que representa isso, e ainda mais naquela época, para um judeu? Que eles têm o porco como um animal amaldiçoado. Eles são proibidos, inclusive, de comer a carne do porco. Imagine cuidar de porcos. Imaginem comer a comida que era servida aos porcos. É o fundo do poço. E todos nós, quando estamos vivendo nossas existências, encarnados ou desencarnados, distantes da lei divina, dissociados da proposta ética da divindade, porque somos todos filhos de Deus e possuidores da centelha divina. No entanto, quando quebramos esse vínculo, escolhendo o caminho das ilusões, nós encontramos o sofrimento. Todas as vezes que caminhamos na vida desatrelado das leis divinas,
sofremos. Mesmo que não tenhamos consciência desse sofrimento, todas as conquistas e prazeres não nos preenchem e sentimos como que um vazio na alma. Quando valorizamos somente o aqui e o agora, onde o materialismo e os prazeres da carne são os combustíveis que nos movem, sem integrar e sem reconhecermos a necessidade de Deus em nós, ficamos vulneráveis e corremos o risco de fragilizarmos, contraindo síndromes, doenças, depressão. Porque os valores espirituais são as potências divinas que estão dentro de nós. Por isso, o esforço do filho pródigo, levantar-me-ei, o esforço de sair da lama, da pocilga a qual ele se chafurdou, e procurar se levantar, se renovar e retornar à casa do Pai. É preciso fazer esse movimento, que é o movimento de religar-se, de conectar-se novamente com as leis divinas. Por isso que Jesus sempre usou em seus ensinamentos e na conversa com aqueles que se aproximavam dele, verbos que incitavam a criatura ao movimento, à ação, à transformação. Ele disse a Lázaro: levanta-te. Para Paulo de Tarso, que estava caído no caminho de Damasco: levanta-te, Paulo, porque Deus quer seus filhos em pé. Disse a Maria de Magdala: vá e não peques mais. E é esse o nosso trabalho em nossas sucessivas existências, porque trazemos dores em nós, várias camadas de conflitos. Temos dores antigas, ancestrais, de muitas encarnações que carregamos dentro de nós. Revoltas, medo, vacilações, compulsões por ouvir palestras, e podemos nos sentir muito bem e renovados. Mas a terapêutica essencial é aquela que vai se dar dentro de você. Com a ajuda desses recursos, cabe a cada um de nós fazer esse movimento de autorreflexão. E sempre é muito doloroso e muito difícil. Tanto que algumas vezes precisamos de ajuda. Sozinho a gente não consegue, não dá conta. Então, a ajuda terapêutica profissional muitas vezes se faz necessário para nos conhecermos melhor e assim conseguirmos nos encontrar. Quando estamos mergulhados em profunda dor, em grande sofrimento, essa ajuda pode dar aquele insight para que possamos promover um movimento corajoso de autotransformação. A doutrina espírita tem esse objetivo, a proposta da autotransformação, de mudança íntima, de reforma moral, de autonomia. Ela é toda uma proposta de olhar para dentro de si mesmo e, com coragem, soltar as muletas. Precisamos fazer esse movimento corajoso de retorno à casa do Pai. Às vezes o caminho de volta
pede essa coragem, que tenhamos humildade, que tenhamos forças para superar as vozes internas que gritam dentro de nós. Porque às vezes pedimos tantas coisas equivocadas ao Senhor, esperamos da vida e desejamos tantas futilidades, tantos equívocos, pedimos coisas que às vezes nos aprisionarão por séculos, porque não sabemos ver, não sabemos pedir e não nos autoconhecemos. Precisamos nos autoconhecer para saber quais são as demandas essenciais em nós. Essas vozes seculares gritando dentro de nós, nos puxando para baixo, precisamos de silêncio para ouvi-las. Silencia, criatura. Medita. Precisamos meditar alguns momentos por dia. Coloque uma música suave. Esvazie sua mente de todos os problemas, das dúvidas e das inquietações. Ora ao Senhor. Através da oração, levantamos e fazemos o movimento de voltar. Esvazie a mente de queixas, de sentimentos e complexos de inferioridade, porque as nossas culpas são tão grandes, nossos tormentos são tão grandes ainda, que nos sentimos diminuídos nas relações. Ninguém pode dizer nada para a gente que a gente logo se ofende. É porque a gente se sente culpado. A gente logo se intriga, se afasta, porque no fundo nos sentimos culpados. Então, aceita as imperfeições, que é natural do processo de aperfeiçoamento. Aceita essa inquietude, o medo, aceita esse passado doloroso. Alisa, passou, perdoe-se, se aceitando incompleto ainda. Somos um ser em construção. O que temos agora é o presente, é o hoje. E é isso que precisamos mudar. Porque o esforço de agora, admitindo nossos conflitos internos, nos encoraja a assumir o que realmente somos. Sou mesmo invejosa. Eu tenho aquela invejazinha mórbida que ainda está dentro de mim, que ainda me atormenta, porque eu tenho um complexo de inferioridade muito profundo. Então eu sinto inveja de quem brilha, de quem reluz. Admita. Porque ao admitir, a gente trabalha com afinco para fazer um retorno autêntico, profundo e verdadeiro. Às vezes, precisamos passar por processos de profunda dor, uma doença grave, perder alguém que amamos muito, chegar ao fundo do poço mesmo, numa profunda depressão, para só aí fazermos esse movimento de retorno à casa do Pai. E quando sentimos essa necessidade de retornar, olha só a misericórdia do Pai. As forças espirituais se aproximam de nós. O pai viu o filho de longe, correu, abraçou e o beijou repetidamente. É a misericórdia de Deus para nós. Todas as vezes que fazemos esse movimento de resgate da nossa espiritualidade, que é o mesmo que buscar Deus em nós, e potencializar esse sentimento, fazer emergir essa centelha divina em nós, Deus nos conecta
com as forças do bem. E eles nos agasalham, nos abraçam. São as luzes do alto que vêm até nós, quando abrimos nosso coração com sinceridade em oração para Deus. As almas integradas com a divindade passam dores, sim, mas elas passam com uma dignidade, tirando lições profundas e com muita leveza. Mas, quando a alma é ainda rebelde, ela desiste ou se queixa e reclama do Pai. A mensagem da doutrina espírita é que temos muitas razões para rejubilar. Os espíritos superiores estão sempre dizendo: rejubila-te. Joana de Ângeles tem um livro com o título Rejubila-te em Deus. Nossa amiga Nelly leu para nós a mensagem de Emmanuel: rejubila-te. Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, diz: rejubilai-vos sempre, porque estamos todos voltando para a casa do Pai. Gratidão, alegria e leveza para as nossas vidas. Porque hoje, numa quarta-feira à noite, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui, numa casa de oração, traçando o nosso caminho de retorno à casa do Pai. Agradeço a atenção de todos, uma boa noite.